passos. Na verdade, os primeiros passos já começaram há 2 anos atrás, né, Lisa? E essa formalização e esse conhecimento desses professores todos que se apresentaram aqui, para mim é uma honra estar junto com vocês. E se eu puder acompanhar o curso, eu gostaria de solicitar uma inscrição, mesmo que não seja oficial, porque pelo que eu Com vi vai ser certeza, vou muito abrir bom. uma vaga. Tá. Eu vou então compartilhar minha tela para agilizar um pouquinho. Aqui. Isso. Estou fazendo uma primeira experiência de usar 2 telas, para não ficar tão perdido. Bem, então, não tenho, assim, muito a acrescentar sobre a minha apresentação, né? Sou arquiteta, urbanista, formada pela UFBA. Nos encontramos na minha pré-defesa ao doutorado, conheci a Lisa Andrade, esse foi um encontro especial demais, porque a gente descobriu que temos caminhos semelhantes, né? Na questão das conexões e das convergências, tanto sociais quanto ambientais. A gente procura trabalhar ambas as questões de uma forma o mais igualitária possível e trazer para todas as nossas instâncias e nossas atuações profissionais e acadêmicas, né? Nesse momento, eu estou aqui apresentando o pioneirismo da residência em arquitetura, urbanismo e engenharia, pela UFBA, no sentido de ser uma extensão dentro da pós-graduação, que foi iniciada por uma professora chamada Ângela Gordilho, visionária. Em 2011, estava sentada, assim, antes de 2011, estava escrevendo esse projeto com o Zezé Ribeiro e com o Hereda, da Caixa Econômica, fazendo uma grande conjuntura de ideias para desenvolver e aplicar a Lei de Assistência Técnica para Habitação Social, né, a ATIS, né, Assistência Técnica de Interesse Social, Habitação de Interesse Social, na universidade, né, na modalidade de residência acadêmica, que é uma das modalidades sugeridas pela lei. E dessa forma, a gente está aqui, né, depois de 10 anos, né, estamos em 2021, trazendo a experiência, né, nesses últimos tempos, já na 4ª edição do curso. Tivemos a felicidade de ter a Lisa perto da gente em 2018, quando ela esteve lá fazendo um intercâmbio. A apresentação se estrutura assim, falando um pouco de dados do Brasil, de Salvador, para a gente estar contextualizada a nossa realidade. Falar um pouco da extensão na educação, a extensão na universidade pública e o papel da extensão na formação em arquitetura e urbanismo, já que nosso foco é a residência em arquitetura e urbanismo e engenharia. Nosso campo é interdisciplinar, mas ele parte da arquitetura e urbanismo e da engenharia por conta da própria fundamentação na Lei de Assistência Técnica, né? E o campo propositivo de ação, tanto local, né, das comunidades, dos territórios, mas também esse campo propositivo de ação da nossa profissão, né? Vou fazer essa correlação. E a residência em arquitetura, urbanismo e engenharia, propriamente dita, que é um curso de especialização. Então, voltando lá para 2009, quando o Zezé Ribeiro era deputado federal, ele falava, o enfrentamento da questão habitacional como um projeto nacional. Muitas vezes a família toda dorme numa mesma cama, cozinha, ao lado da cama em que dorme. Tem só uma lâmpada dentro de casa, um pé direito baixo, um chão de terra batida. Isso é condição de vida? Que família se constitui em torno de um espaço desse, com essa precarização da vida? Então, a partir desse comentário, desse questionamento, ele desenvolveu ao longo da vida um trabalho muito sério. A partir daqui, como arquiteto, foi colega de Ângela Gordilho na faculdade,
líder estudantil, sindicato, fez um caminho político e levou essa bandeira para esse âmbito federal. No Brasil, a pandemia acelera transformações digitais, mas também agrava exclusões pré-existentes. O que eu quis trazer aqui é essa questão, né? Que a questão da exclusão, ela não é por conta da pandemia, todos sabem que ela é pré-existente, e a desigualdade racial é esse grande elo. E a pergunta, esse novo normal é para quem, né? Nós que estamos aqui com as condições de estarmos tendo uma aula online, com uma tela, com um vídeo, com uma câmera, nem todos têm essas condições, mas podemos espalhar e fazer nosso trabalho nas nossas instâncias, nos nossos bairros, nossas ruas, nossas capilaridades. Eu lembro aqui que a gente tem presente uma pessoa que eu conheci nesse percurso digital. A gente ainda não se conheceu ao vivo, é a Camila, não sei se ela se importa de eu apresentá-la. Ela é agente comunitária de saúde aqui em Salvador. A gente se conheceu num evento, no ciclo de debates da residência, ano passado, durante o semestre letivo suplementar, no segundo semestre da UFBA. Ela foi convidada por nós para fazer uma palestra, fazer um depoimento. Depois ela se matriculou num curso de extensão também online, que a gente trabalhou com mapeamento comunitário, trabalhando juntos a questão da saúde, mas a questão também das vulnerabilidades socioambientais, em questão urbana, inclusive. E ela estava presente e agora ela também está aqui conosco. Então, está sendo um crescente essa disponibilidade que isso possa se espalhar. Esse é o meu desejo, né, para mais pessoas. Então, em relação à população brasileira, 65% da população ela tem domicílio declarado, não tem garantido os direitos de saneamento, nem de educação, nem de comunicação, nem de proteção social, nem de moradia adequada. Segundo o IBGE, em 2018, com esses percentuais aqui que estão demonstrados. A questão das minorias, das vidas negras importa, as mulheres em luta contra essa mercantilização. Então, tudo isso está por trás daquilo que a gente está conversando aqui. Eu percebo que é um consenso entre nós. Ainda como dados brasileiros, 5 milhões de domicílios distribuídos em 734 municípios são considerados precários, segundo o levantamento Covid-19 do IBGE no ano passado. E o que fazemos com isso, né? Com essa realidade que temos? Os desafios da habitação no Brasil demandam uma visão sistêmica da problemática. Essa visão sistêmica eu percebo que vocês, enquanto residência multiprofissional, já estão tendo desde a sua origem, isso é importantíssimo. E a moradia é um tema estruturante. Será que essa imagem, ela seria realmente a solução da habitação no nosso país? Em 2008, o déficit habitacional de 7,9 milhões de moradias correspondia a 21% da população brasileira. Mas o programa Minha Casa Minha Vida, lançado em 2009, mesmo com todas as quantidades de habitação produzidas, manteve, de certa forma, uma boa parte do déficit. A gente sabe que não é apenas tratar o déficit na ponta, né? E nem da forma com que foi feita, né? Que foi uma grande, como até a professora Éder comentou, né? Como é que a Angela sempre fala, uma inflexão, né? Por quando a gente imagina que o caminho todo construído pela luta, pelos movimentos sociais, pelo Estatuto da Cidade, pela nossa Constituição e pela Lei de Assistência Técnica, e essa inflexão com o governo progressista voltou muitos anos de luta, né? Com essa implementação do programa Minha Casa Minha Vida. E agora não podemos nem comentar muito, porque ainda está conseguindo ser pior, né? Sobre os dados do Brasil, a gente também já entrando
começando a comparar Salvador com outras cidades, depois de São Paulo, Rio de Janeiro e Pará, a Bahia é o quarto estado com maior número de moradores em favelas. E Salvador com 33% da sua população morando em favelas. Na verdade, em termos de espaço construído, esse valor em percentual chega a 70%. Existe uma forma de visualizar que tem uma pesquisa coordenada pela professora Ângela desde a década de 90, que mostra que 70% da ocupação construída, né, da área construída da cidade de Salvador é ocupada por habitações informais. Recentemente, agora por conta da pandemia Covid, a gente vem desenvolvendo pesquisas na UFBA, a residência, juntamente com outros grupos de pesquisa na engenharia, a residência na arquitetura, na urbanismo e a engenharia, a gente está com uma parceria nesse grupo chamado Geocombate, onde a gente conseguiu cadastrar e desenvolver um levantamento de vulnerabilidade local, fazendo uma composição de índices relativos ao meio ambiente construído, a dimensão socioeconômica e à saúde. E identificamos que uma grande parte da população em Salvador, já em específico, tem essa vulnerabilidade local acentuada por conta, principalmente, pela dimensão socioeconômica, 67%, mas logo em seguida pela questão do ambiente construído e isso interferindo na saúde. Entrando mais no processo do que seria a extensão na educação, isso já foi tratado aqui, e a gente só vai dar uma pequena lembrança de que a capacidade de aprender não é apenas para nos adaptar, mas sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a. Isso vem do professor Paulo Freire, né, uma inspiração que a gente também tem lá na residência, em arquitetura e urbanismo. Também não comentei, ela também tem ela tem um fundamento na residência médica como inspiração, por conta do retorno à sociedade daquele estudante que se formou na universidade pública e, ao se especializar, ao dar continuidade à sua educação, no nível da pós-graduação, ele tem a condição de retornar às comunidades e trazer um benefício, né, a essa população nesses territórios que mais necessitam, né, que são vulneráveis ou que não têm nenhum tipo de acesso ao projeto arquitetônico urbanístico, e é o que nós temos como oferecer dentro do nosso campo do conhecimento. Claro que quanto mais a gente tem a dimensão interdisciplinar ou multidisciplinar, transdisciplinar, melhor. A extensão em si é associada, segundo Paulo Freire, à invasão cultural através do conteúdo levado, que reflete a visão do mundo daqueles que levam e que se superpõe à daqueles que passivamente recebem. No caso, ele propõe o termo comunicação, que é a coparticipação no ato de compreender a significação do significado. Uma comunicação que se faz criticamente. É nesse campo da comunicação que o papel da extensão na universidade pública se baseia, mesmo utilizando ainda o termo extensão em todos os seus regulamentos, na sua legislação. No caso, a gente tem a inspiração em Boaventura de Souza Santos, que também traz esse conteúdo, que na luta contra a exclusão social e a degradação ambiental, na defesa da diversidade cultural, é possível a gente atribuir às universidades uma participação ativa na construção da coesão social, no aprofundamento da democracia. Ele também é citado, né, no nosso regimento, na nossa Política Nacional de Extensão Universitária. E qual que também, vou rapidamente lembrar, todos estão baseados nisso, que a gente está com professores que já têm uma frequência, uma condução coerente e processual na extensão universitária.
sobre o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, que promove a interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade. Enfim, qual o papel da extensão na nossa formação enquanto arquiteto e urbanista? Eu falo nossa porque eu estou vindo da faculdade de arquitetura, mas eu tenho que me lembrar que eu estou aqui num ambiente onde a gente tem diversas formações. E o que seria o campo propositivo de ação? O campo propositivo de ação, ele acontece em todos os lugares. Na ação local, nas iniciativas comunitárias, que são importantíssimas para a gente desenvolver um trabalho de leitura de dentro para fora, desses territórios, né, ou de baixo para cima. Da autoconstrução, que é nitidamente o que predomina nessas realidades. As próprias ocupações, os movimentos por moradia, entre outras iniciativas que acontecem nessa ação local, que é sempre propositiva, principalmente pela sobrevivência e pela necessidade de se transformar, de forma autônoma ou da forma mais viável possível, a partir das suas práticas locais. Em paralelo, o campo de ação da arquitetura e urbanismo, ele envolve já os arquitetos urbanistas, nem todos, porque nem todos têm essa visão social, que é necessário ser muito também uma questão assim de dentro para fora, nem todos os nossos estudantes se voltam para essa dedicação, mas a gente busca expandir cada vez mais e isso passa a ser dentro da nossa realidade do campo no Brasil e, quiçá, no mundo, dessa visão ampliada para aplicação em todos os territórios, não apenas aqueles arquitetos que se desenvolvem apenas para o desenvolvimento de projetos de luxo, né, que é o que a maioria das pessoas pensam quando lembram do nosso papel enquanto profissional, e não é bem assim. Gestores públicos também têm esse papel no campo da ação, propositivo de ação, e os assessores técnicos, tanto eles vindos da gestão pública, mas também os assessores técnicos de ONGs ou autônomos, assessores técnicos ditos populares, né? Que estão mais no dia a dia, junto às comunidades, buscando trabalhar em formatos diferenciados a partir de editais, de auxílio financeiro ou fazendo mediação com órgãos da gestão pública e talvez até outras iniciativas internacionais que também estão desenvolvendo, que se desenvolve a partir de editais, daí por diante. Ambos esses campos de ação, eles se conectam, buscam o mesmo objetivo, mas eles nem sempre alcançam a qualidade de vida para essas populações. Eles se conectam no campo do habitat, né? Na busca dessa qualidade. E há sempre lacunas na participação nos processos decisórios. E essas lacunas nas iniciativas e ações locais demonstram e denunciam a necessária atitude por parte de quem está nesse campo de ação. Essa atitude é derivada da luta diária por sobrevivência e ela muitas vezes é em resposta à inação dos agentes governamentais em favor do interesse coletivo. No caso, o que a gente, essa visão que a gente traz, pelo menos a gente busca trazer, é o campo de ação integrada, onde a gente inclui as causas locais, a ação local já existente nas iniciativas desses territórios, e a gente, enquanto profissional, técnico ou tecnológico, ou acadêmico, ou pesquisador, onde quer que estejamos, num processo de projeto mais engajado a essas causas locais. Então, o projeto participativo e colaborativo é a nossa forma de ação, incluindo todo o processo que gera um projeto, a partir de uma visão crítica propositiva de transformação, tanto social quanto espacial, por isso, socioespacial.
Enfim, esses fundamentos eu trouxe, baseado em pesquisas próprias e também dentro do Lab Habitat, o laboratório da qual eu faço parte como vice-coordenadora, que é o Laboratório de Habitação e Cidade, que também está aqui como um dos realizadores da própria residência enquanto curso. Ele é um laboratório que existe desde 1993, enquanto eu ainda era estudante. Desenvolvi algumas pesquisas com a própria professora Ângela, na época em que ela estava desenvolvendo o doutorado dela, e agora, enquanto professora, né, dentro desse mesmo percurso, que é um percurso muito de dedicação, né, e aprendizado. A gente tem a parceria com a EPUFBA, que é a Escola Politécnica, em função dessa conexão entre arquitetura e urbanismo e as engenharias, né? Temos a promoção da PROEXT e da própria UFBA, Pró-Reitoria de Extensão. O PPGAL, que é o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, também participa da realização do curso na sua origem, porque o Lab Habitat é um laboratório, é um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação na UFBA, e temos algumas nucleações da residência já mais antigas, que é a UFPB, a UNB, a UFC, a UFPB da Paraíba, a UNB de vocês, a UFC de Fortaleza, o UFPEL de Pelotas e, mais recentemente, a UFS de Sergipe, a qual temos uma aluna aqui matriculada, fiquei muito feliz em vê-la, e também temos contatos com a UFRN do Rio Grande do Norte. Essas nucleações eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente, com patrocínio inicial, na época, do Ministério da Educação, quando a gente fez a implantação da primeira edição da residência, a gente teve apoio financeiro da PROEX-MEC, do Capacidades e também da própria PROEX da UF. Atualmente a gente não tem apoio financeiro. A implantação da extensão na pós-graduação não foi um processo fácil, né? Vocês mesmos sabem, já imaginam como é que deve ter sido. O nosso processo foi tão longo quanto o de vocês. Eu percebo que o tempo de 2 anos parece que é um comum entre nós. Em 2011, a proposta foi aprovada em todas as instâncias da UFBA, tanto na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, quanto na Pró-Reitoria de Extensão, quanto na própria Faculdade de Arquitetura, na congregação, mas o curso propriamente dito, ele foi iniciado a sua primeira edição em 2013. Ele é uma proposta que engloba ensino, pesquisa e extensão a partir de capacitação. Hoje a gente já não usa esse termo, usa formação profissional, né? Teoria, prática, processo, projeto e devolução para aquelas comunidades que se engajaram no processo, né? É um curso de duração de 14 a 16 meses. Atualmente a gente tem um corpo docente de 54 professores e tutores, 25 residentes em média a cada turma. Desenvolvemos as 3 primeiras edições, sendo coordenado pela professora Ângela Gordilho, e atualmente estamos na 4ª edição, com a diferença de ter se tornado um curso de especialização de caráter permanente perante a UFBA. Isso significa que a gente não precisa ficar solicitando a cada edição uma aprovação. Então, ele tem um outro caráter e a gente só precisa retomar de 3 em 3 anos uma reapresentação, a PROEX. As disciplinas, de modo geral, elas envolvem a questão da produção do espaço, das políticas urbanas, o direito à cidade, trabalhando a produção do espaço, os agentes envolvidos e instrumentos, projetos de urbanização, infraestrutura e meio ambiente, onde a gente trabalha tecnologias ambientais, digitais e tecnologias sociais também, ficou aqui um erro. Planejamento e projeto de arquitetura, urbanismo e engenharia para assistência técnica, trabalhando um repertório de experiências, práticas projetuais e construtivas coletivas, desenvolvendo inclusive algumas experimentações práticas piloto dentro das comunidades. Nessa 4ª edição a gente tem
A gente busca essa alteração um pouco no processo que aconteceu antes. As metodologias e técnicas para projetos participativos, com a educação popular e sua aplicação, e técnicas de interação comunitária. Os seminários temáticos, eles vão estar traduzidos em fóruns internos e também fóruns coletivizados junto às comunidades. A própria atividade prática de extensão, que é a residência propriamente dita, né, que tem uma carga horária relativamente grande e que a gente está tendo uma certa dificuldade agora de desenvolvê-la plenamente por conta da pandemia, mas estamos em processo de adaptação. O trabalho final e tópicos especiais. Essa disciplina Tópicos Especiais, ela aconteceu no semestre letivo suplementar, no semestre passado, como ciclo de debates, que foi também uma disciplina aberta como um curso de extensão para pessoas, né, para além do curso. E tivemos também encontros internos, né, em paralelo para desenvolvimento dos residentes, né, no sentido de fazer reflexões sobre as palestras que aconteciam online. Bem, os fundamentos eu já comentei, que a gente se fundamenta na lei federal, que assegura famílias de baixa renda até 3 salários mínimos de áreas urbanas ou rurais, assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social como parte integrante do direito social à moradia. E a gente amplia esse conceito de habitação para também o entorno, infraestrutura urbana, todas as necessidades que englobam uma habitação, uma moradia de qualidade, né? A gente busca também regulamentar a conjugação, de forma conjugada, o Fundo Nacional FNIS, e a gente busca estar fundamentado na formação universitária de ensino, pesquisa e extensão. E a gente aprende muito também com essas trocas entre esses grupos que estão tentando, né, buscando desenvolver as suas próprias formulações de residência acadêmica nas suas outras universidades, né? Também como fundamentos aqui na lei federal, a gente destaca a importância como a residência acadêmica se insere nesse formato, né? No sentido de formalizar o processo da edificação, da reforma, da ampliação da habitação, qualificar a ocupação do sítio urbano, né, naquele sentido ampliado da habitação, evitar a ocupação de áreas de risco, de interesse ambiental, abrangendo trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo de profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, necessários para edificação, reforma, ampliação, regularização fundiária de habitação, ou seja, a gente busca estar trabalhando também nas zonas de habitação declarados por lei como de interesse social. Aqui em Salvador elas são chamadas de ZEIs, né? E a cada dia a gente também amplia, oferece essa assistência ou assessoria técnica a famílias ou cooperativas, associações de moradores, grupos organizados que as representam. O que é a residência, né, que a gente já, lá na Faculdade de Arquitetura, aliás, aqui na Faculdade de Arquitetura da UFBA, nós somos conhecidos como HAUER, né? Mas é muito importante a gente lembrar que é uma residência em arquitetura, urbanismo e engenharia que está em fase de implantação. Nós não somos uma residência médica reconhecida nacionalmente, que tem um fundo como o SUS e que abarca as bolsas para os seus médicos, né? Nós estamos em fase de implantação perante a própria universidade pública. Nós não somos uma residência propriamente dita, nós somos oficializados como um curso de pós-graduação lato sensu, atualmente na 4ª edição como uma especialização de caráter permanente, após 3 edições como caráter eventual, né? A gente trabalha com ações propositivas e elaboração participativa de projetos inovadores de interesse social, como alternativas engajadas a demandas populares. A cada vez que a gente se engaja em um território com grupos comunitários, a gente percebe que o campo da arquitetura e urbanismo não é suficiente e é necessário essa multidisciplinariedade, essa transdisciplinariedade, essa conversa
com outros campos, como o direito, a geografia, a assistência social, o serviço social, e a própria economia solidária. A gente tem algumas parcerias com escritórios públicos dentro da UFBA, a engenharia pública, o escritório Bacó, que é dentro da Politécnica, mas que engloba estudantes de diversos cursos e que, inclusive, trabalham a economia solidária com uma vertente de geração de renda, de busca da autonomia. Porque a gente percebe que não adianta a gente entregar um projeto arquitetônico se não existe autonomia, né? Se não existe uma forma de fazer com que aquele grupo se desenvolva localmente, né? Para quem e para quê? Essa pergunta eu também lembro de a professora Lísia ter comentado em algum momento, né? Então, a gente busca aperfeiçoar a atuação desses profissionais autônomos, servidores públicos, profissionais que trabalham em ONGs, escritórios públicos, equipes de pessoas jurídicas, nesse campo amplo da assessoria técnica em arquitetura, urbanismo e engenharia. Mas a gente também já incorpora matriculados, né, inscritos na residência, que não são especificamente desse campo, mas também assistentes sociais, geógrafos, urbanistas, que não são arquitetos urbanistas. A gente tem um curso de urbanismo que não é de arquitetura e urbanismo aqui na Bahia, né, da Universidade Estadual. A gente também abarca profissionais de várias engenharias, da engenharia civil, da engenharia sanitária, e esses profissionais desenvolvem projetos em equipe junto com os arquitetos urbanistas, e a gente desenvolve trabalhos em equipe, quanto mais multidisciplinares, melhor, né? A gente percebe essa diferença quando a gente consegue ter um grupo desse formato. A gente busca ampliar o acesso a famílias de baixa renda e potencializar os recursos financeiros públicos na promoção de melhor qualidade de moradia e fortalecimento da cidadania. Então, a professora Ângela Gordilho sempre comenta que esse papel da universidade entre a sociedade civil organizada e a gestão pública é uma conquista a gente poder estar trabalhando dessa forma, né? E é um papel que a gente pode estar ampliando com em vários âmbitos, desde o projeto de extensão, a pesquisa, a especialização, em diversos formatos possíveis, utilizando nosso papel de professor universitário e a universidade nessa demanda social. Eu sempre, quando falo social, preciso falar do espacial e o ambiental. Tá. E como seria isso? A abordagem teórica metodológica, que a gente busca resumir, né, em um slide, ela vem se moldando ao longo do tempo. A professora Ângela sempre diz isso, a gente não começou com uma metodologia pronta, né? A gente tem referências, a gente convidou professores da residência em gestão social, que já era mais antiga, aqui na UFBA. Esses professores já trabalhavam com teoria e prática em projetos participativos, de apreensão coletiva. Então, temos a professora Janela, a professora Suzana, a professora Emerson Andrade e também professores já de arquitetura, que no início a gente não tinha um corpo docente muito voltado para a questão da assistência técnica e assessoria técnica, e a gente foi montando o nosso corpo docente de uma forma bem, assim, diversa, com um propósito específico, que era formar esse contingente para poder formar os profissionais que hoje, né, já temos os próprios professores da primeira edição, já muito mais adaptados e preparados para estarem numa quarta edição, por exemplo. Me incluo nesse processo, né, porque a gente a gente não teve essa formação, pelo menos na minha geração não teve essa formação de trabalhar com assessoria técnica em territórios e comunidades vulneráveis. Então, a gente está desenvolvendo isso de uma forma conjunta. Importante, a partir de um estudo que eu desenvolvi durante a implantação dessas 3 primeiras edições, eu fiz meu doutorado em paralelo e trabalhei muito
essa questão do reconhecimento das práticas locais existentes e emergentes como potências de transformação socioespacial. E a gente traz isso. Essa visão a gente já trazia e a gente incorporou dentro dessa prática teórico-metodológica dentro dos grupos e estudos da residência, né? A participação da comunidade na definição de prioridades do que seria desenvolvido pelo estudante, né, pelo residente durante o curso. A gente tem um tempo, esse tempo de 14 a 16 meses, 1 ano e meio, é muito diferente do tempo da comunidade, que exige uma assessoria muito mais prolongada e que pode continuar a partir do momento que o residente finaliza o curso. Ele tem toda a condição de continuar fazendo essa assessoria, mas dentro do curso a gente tem esse tempo de início, meio e fim, e que pode ser materializado num trabalho final que apresenta um processo, né, de trabalho que é tão importante como um produto, né? A gente vem também crescendo nessas interpretações, um produto que não necessariamente é um projeto propriamente dito. É claro que a gente tendo algo para entregar para a comunidade, para ser utilizado por ela colocar embaixo do braço e atrás dos recursos, com o apoio da assessoria técnica desses especialistas formados logo após o curso, melhor, né? Porque aí a gente tem mais condições de dar esse apoio de uma forma continuada. Não é o caso, né, desse tempo reduzido de um curso. O compromisso ético, estético, ambiental e cultural, ele vem dentro desses nossos fundamentos, saber técnico popular, interação comunitária, as tecnologias apropriadas e apropriáveis ao lugar. A gente não tem uma fórmula, né? A gente precisa primeiro colher, fazer uma escuta ativa e, a partir daí, desenvolver conjuntamente qual a melhor metodologia, que técnicas vão ser utilizadas. A gente apresenta um grande guarda-chuva de possibilidades, mas nem todas elas são usadas exatamente como elas foram passadas, ao contrário, elas são adaptadas à situação, à realidade local. A gente trabalha com questões de melhorias habitacionais e daí por diante espaços públicos. Eu estou vendo que meu tempo está se estendendo, eu vou passar um pouquinho porque eu mostro imagens e vou tratando dessa metodologia ao longo das imagens. A linha do tempo, acho que eu já falei um pouco, a partir do restabelecimento da democracia com a Constituição Federal em 88, o Lab Habitat é montado, né, em 93, Estatuto da Cidade de 2001, 2008 a gente tem a aprovação da Lei de Assistência Técnica, com o ZEZEL, no nível federal, 2011 a gente tem a aprovação da residência na UFBA, 2013 a primeira edição, 8 comunidades e 20 projetos, com a parceria inicial com a Universidade da Paraíba, com a professora Elisabetta Romano. Depois, na segunda edição, a gente já teve em 2015, ou seja, nos anos ímpares, né, a gente estava tendo as edições, com 6 comunidades, 23 projetos, enucleação da UFPB, eles deixaram de ser parceiros para serem nucleação. Na terceira edição, 11 comunidades, 30 projetos, outras nucleações, o UNB, com a professora Lisa Andrade, o FPEL com a professora Nirce, o UFC, já começando uma parceria com o professor Renato Pequeno. Em 2019, a gente tinha finalizado as 3 primeiras edições, fizemos um grande seminário de avaliação da residência, envolvendo membros de comunidades nessas discussões, professores, ex-residentes, né, egressos do curso, para a gente fazer uma adaptação, uma melhoria, os ajustes necessários. E em 2020 a gente começou a 4ª edição, com 25 inscritos, com mais nucleações, incluindo também parcerias novas do Sergipe e Rio Grande do Norte. Só que na hora que a gente começou, veio a pandemia, né? Então, todas essas nossas adaptações previstas, esse sonho, né, e uma das adaptações mais, assim, visíveis foi que o nosso curso antes, ele era concentrado no primeiro semestre com disciplinas e nos outros 2 semestres eram residência em comunidade.
Isso ficou muito pesado, segundo o seminário de avaliação. A gente distribuiu as disciplinas em 2 semestres e já começou o contato com a comunidade desde o primeiro, já começaria, né? E a gente espalharia um pouco mais as disciplinas entre os 2 primeiros semestres. A residência propriamente dita, né, em comunidade aconteceria ao longo dos 3 semestres e focalizando o terceiro semestre no trabalho final. Isso a gente está também agora passando por adaptações por conta da pandemia, tanto pela visão do estudante quanto a visão da comunidade, né? Nem todos estão preparados para nos receber e estar fazendo esse trabalho tão próximo. E também pelas próprias regulamentações da própria UFBA, isso não foi possível. E aos poucos a gente está conquistando alguns movimentos de aproximação que não são os habituais, né, propriamente dito. Temos muito que aprender também com a Lisa e com vocês nesse processo em paralelo. Eu acabei apertando um botão aqui. É esse mesmo. A metodologia, então, a gente já falei um pouco disso, a realidade de uma formação em artes como especialização, ela envolve a multiplicidade dessas situações, a transdisciplinaridade, a composição de disciplinas e práticas, né? Esses ajustes no curso para aprendizagem baseada em problema, então a gente não está mais tratando como antes a gente tinha as disciplinas, antes de a gente conhecer o problema, a gente não está mais fazendo dessa forma, a gente está buscando descobrir a situação, o problema, para já adaptar as disciplinas, né, os conteúdos, a reflexões naqueles fóruns internos, principalmente vai ser sobre as situações de problemas, né, que acontecem nas realidades encontradas. Então, a gente tem uma formação baseada na ampliação do repertório de projetos, no conhecimento das leis, nas tecnologias alternativas e nas metodologias integrativas, visando uma política universitária ampliada com base na lei, vivência de metodologias e adaptação e caminhos de convergência socioecológica no sentido de ampliar as dimensões, incluir as dimensões social, ambiental, econômica, política, a própria comunicação, né? A própria cultura local. E essa questão do ecológico, ela tem essa amplitude, né? Bem, então, em resumo, a gente tem um processo que a gente vem descobrindo, ou seja, a gente não traz essa metodologia formatada, mas aqui eu tentei fazer uma síntese para ficar mais fácil a compreensão. A gente vai passando por cada um desses momentos, né, e que podem eventualmente retornar e voltar. Na verdade, o símbolo ideal não seria esse, seria uma espiral crescente, e que às vezes é decrescente, mas até o momento é essa síntese que a gente está trazendo para vocês. A gente trabalha com técnicas participativas, desde a cartografia social, do mapeamento de agentes, metodologias integrativas, biomapas, mapas mentais, grupos focais. Isso tudo a gente faz esse panorama durante as disciplinas, porém o residente, junto com seu tutor e a comunidade, vai meio que decifrar, né, qual dessas metodologias e técnicas vão ser mais adequadas para determinada situação. Então, num primeiro momento, a gente identifica a demanda da organização social a partir de diálogos e viabilidades. A viabilidade não é só financeira ou econômica, ao contrário, é a viabilidade, inclusive, pessoal, né, de que pessoas estão disponíveis para estar em contato com o grupo de residentes e qual é o potencial dessas pessoas no lugar e também como é o que a carga potencial de cada residente na sua história, né? Na sua história profissional traz, né? Porque a gente percebe que nesse movimento dialógico, nesse movimento de ensino-aprendizagem, nós como professores aprendemos demais
com as experiências desses profissionais que chegam para a gente como estudantes, né? Eles não são mais alunos de graduação, eles já vêm com certa experiência, ou da graduação, quando são recém-formados, e muitos, né, também vindos da gestão pública, né? Então a gente tem essa conversa, né, esse diálogo dos 2 lados, 3 lados, 4 lados, né? Depois do doutorado eu descobri que a moeda não tem só 2 lados, né? Tem muito mais. Então, esse diálogo de viabilidades acontece. Depois a gente também tem um momento de levantamento de dados, que é uma leitura mais técnica, né, de voo de pássaro, né, por assim dizer, onde a gente busca um detalhamento a partir de dados socioeconômicos, ambientais e daí por diante. A gente faz algum levantamento técnico, que praticamente é meio paralelo a levantamentos também com a comunidade. A gente tem discussões internas nas próprias salas de aula e entre as equipes. Inicialmente as equipes se organizam para um determinado território, com em torno de 3 a 5 pessoas. Depois, ou em paralelo, essa aproximação com a comunidade é uma leitura mais participativa, onde a gente colhe, né, e troca conhecimento a partir de mapeamentos, biomapas, identificação, o que temos e o que queremos. Diversas técnicas são utilizadas para um diagnóstico técnico participativo. Os residentes são bem criativos nesse processo também. Nesses momentos a gente desenvolve rodas de diálogo, que a gente tem um momento com MDNT no Centro Histórico, aqui nessa primeira foto à esquerda. A gente tem um momento aqui em cima na Gamboa, que é uma ZEIS costeira, já é uma outra situação, onde a gente está coladinho no mar, numa ocupação que é bem visada pelo mercado imobiliário. A gente está aqui à direita, embaixo, num círculo dentro do Quilombo Dom João, onde o trabalho era principalmente é uma ocupação que está sendo... Não é uma ocupação, né? É um quilombo que está sendo convidado a ser retirado, né? E isso não é possível para eles. Eles nos contactaram para a gente dar esse apoio, assim como a professora Lisa comentou, né? Esse apoio processual e de projeto e desse acompanhamento técnico e jurídico, porque também tem assessoria jurídica acontecendo em paralelo, né? Na Universidade de Direito, com outros grupos de pesquisa. Eles têm conseguido se manter e esses relatórios estão cada vez maiores e mais fortes, né, perante essa luta que eles mantêm e vão conquistando gradativamente o espaço deles. Aqui à esquerda, embaixo, já é um outro grupo num condomínio construído pelo programa Minha Casa Minha Vida, chamado Residencial Fazenda Grande 8B, e que tinha uma questão seríssima, né, de ser um grupo onde não era uma única comunidade, eram 6 comunidades em uma, porque vinham de 6 movimentos sociais por moradia diferentes e tiveram que morar na mesma localidade. 434 moradias, né, unidades, e quando os residentes chegaram lá achando que iam trabalhar com uma comunidade, eles descobriram que eles estavam trabalhando com 6 comunidades. Então esse processo não foi fácil, precisou de um tempo, né, mais prolongado de adaptação, de construção, de percepção e de amadurecimento para depois sim chegar a algum nível de proposição mais no final, e às vezes nem chega, nem dá tempo, né? Mas o processo ele é contabilizado de uma forma bem bonita, porque o crescimento do grupo local, dos grupos locais, junto aos residentes, é visível, né? E nós, como professores, também, né? Bem, esse conhecer para fortalecer é esse caminho que a gente escolhe, né? Práticas locais emergentes, trabalhando os desafios e as potencialidades, aquilo que eu comentei, né? A gente identificar as viabilidades tanto das pessoas quanto do lugar, né? Para depois, a partir dessa percepção mais ampliada, que não é só com o nosso olhar técnico, mas também vindo deles,
a gente tem condição de trazer, identificar essas práticas emergentes para fortalecê-las. E como fortalecê-las? Bem, se eu sou arquiteta, eu vou ajudar nisso. Se eu sou geógrafo, eu vou ajudar naquilo. Mas se nós formos um grupo coeso e que pode estar pensando de uma forma mais coletiva, a gente pode ajudar mais, né? Ajudar no sentido de ser propositivo. Bem, aqui são vários quadros, alguns residentes conseguem sintetizar isso de uma forma mais visível. Aqui foi a Olivia, no Minha Casa Minha Vida, esse último, né, fazendo a grande 8B, ela conseguiu desenvolver um levantamento de potencialidades e desafios e desenvolver um mapeamento disso, mostrando em diversas dimensões, tanto ambiental, quanto social, quanto econômica, e tratou em colunas, né, do que seria potencialidades e desafios, identificando assim em qual questão poderia ser, ela poderia se dedicar, né, ela e a equipe, cada um dos membros da equipe poderia se dedicar no tempo da residência, né? Bem, aqui também trabalhar o processo participativo com saber popular e técnico, trabalhando o reconhecimento dos agentes envolvidos, agentes tanto locais quanto externos, né? E as articulações e táticas que acontecem, existem agentes que são conflituosos, outros que são apoiantes, né? Segundo aqui esse mapa de agentes nesse formato de gráfico, né? Tem formatos variados, mas a gente foca na compreensão junto aos moradores, né? De quem são esses agentes que interferem no espaço daquela localidade, né? E isso é um crescimento incrível, porque muitas vezes a gente tem uma visão técnica restrita, as pessoas da comunidade têm também uma visão local restrita àquela pouca realidade próxima a eles, e quando a gente conecta ambas, a gente tem uma visão assim, poxa, tudo isso tem a ver com a realidade nacional da política, né? E aí a gente começa a relacionar a política habitacional com todas essas outras questões locais, né? A gente trabalha com demandas, leituras e prioridades. Essas prioridades, em geral, que são trabalhadas junto à comunidade, porque elas são muitas e a gente não tem condições no tempo do curso de abarcar todas. Então, essas identificações de prioridades, compatibilizando também o potencial daquele grupo de residentes que tem determinada experiência, que está com aqueles determinados tutores, poder fazer essa contribuição para aquele aspecto. Então, essa parte da identificação das prioridades é muito importante para a gente viabilizar, né, o processo e o produto final, gerando um trabalho, né, para uma especialização. A gente também incluiu, né, nessa quarta edição, nas últimas duas edições, a terceira e agora na quarta, a gente pretende chegar nesse ponto, algumas práticas entre os residentes, né, de fazer algum tipo de experiência com práticas construtivas, práticas socioecológicas, formatando uma experimentação entre os residentes que não se conheciam, né, meio que formando um processo de comunidade entre eles, né, de organização social e até de planejamento conjunto para priorizar determinadas questões e aprendizado de algumas técnicas que possam ser reproduzidas posteriormente nas comunidades e nos territórios. O projeto Engajar até o processo final, né, que podem trazer soluções alternativas com a questão da viabilidade, né? Muito importante essa questão da viabilidade. Esse primeiro aqui em cima à esquerda é um projeto semente de um centro comunitário que já existia. Eles solicitaram uma reforma de ampliação para a cozinha comunitária, para geração de renda, a colocação de um galpão para um curso também de geração de renda de costureiras. E aí a gente foi buscando a demanda dele, mas incluindo algumas questões que a gente percebeu, né? Por exemplo, existia dentro da comunidade um criador de abelhas sem ferrão, que estava querendo
fazer tipo um módulo, né, uma semente de aprendizagem para que a comunidade também se incorporasse, né, se capacitasse para fazer geração de renda a partir daí. E aí a gente conseguiu incluir nesse projeto semente do centro comunitário uma área adequada para essa criação de abelhas. Também aproveitamento de água de chuva no módulo do centro comunitário, para as pessoas conhecerem o processo, transformar isso, de repente levar isso para as suas residências. Fazer aquecimento solar com baixo custo, né, sem ser com aquelas placas compradas prontas, mas fazer de um jeito mais manual, né? E diversas outras microações aparentemente incipientes, mas que podem servir para dentro de um centro de convivência, que aqui embaixo no Quilombo do Rio dos Macacos também teve essa intenção, né, de utilizar cada um dos módulos de construção por mutirão em etapas, utilizando terra, o outro utilizando placas, outro utilizando formas diferentes e alternativas, recuperando inclusive a cultura de alguns moradores mais antigos do Quilombo. E tudo isso a gente tenta incorporar, né, nessa visão de saberes locais e saberes técnicos. Eu não vou falar das outras duas, senão a gente vai demorar muito. Aqui as práticas também se ampliam, né, alguns resultados em termos de projeto para áreas públicas, para moradia popular, melhorias habitacionais no nível da habitação, né, da edificação, não é nosso forte, a gente busca trabalhar com espaços públicos, espaços ampliados, ou espaços de interesse social e coletivo, na sua maioria, mas eventualmente tem trabalhos que se desenvolvem para melhoria habitacional. A gente também, durante aqui ainda não é, a gente também desenvolve trabalhos junto às lutas locais, né? Então, o Quilombo Quingoma busca a regularização, então a gente apoia essa movimentação que já existe localmente, da forma com que a gente pode, com os recursos que temos, no tempo que temos, né? Junto, tete a tete, mais próximo àquele grupo de residentes que está fazendo a residência nesse local. Aqui, esse outra implantação de artes na nucleação de Fortaleza, foi trabalho desenvolvido pelo Lessa, que hoje já é professor e já está buscando fazer, tem um coletivo lá, também associado à rede de assessores populares. Aqui a gente também trabalha com as praças, aqui tem uma nucleação, né, da UNB, trouxe o exemplo do Quilombo Mesquita, trabalhando com planejamento participativo, plano de manejo de um parque, tem uma outra situação aqui, num bairro onde a gente tem um parque que foi implementado, que está escrito na lei, mas não foi implementado, né, foi contemplado pelo PDBU, pelo Plano Diretor da Cidade, mas até o momento ele não foi implementado. E aí a gente, apoiando a comunidade do entorno do parque, desenvolveu meio que um pré-plano de manejo, né? As áreas coletivas e verdes do residencial Fazenda do 8B, que eu já comentei, e lá em Pelotas, o loteamento Pestana, com questões socioambientais que também não eram contempladas no loteamento previsto para artes pela prefeitura. Então, a gente está sempre nas lacunas, né? Aqui foi o primeiro momento que a primeira edição no Quilombo Rio dos Macacos, onde a gente oficializou, na época, a entrega dos cadernos, né, do resultado do projeto e do material desenvolvido pelas residentes. Aí tivemos a presença da nossa diretora da arquitetura, do superintendente da universidade, por ter sido a primeira, né, a professora Ângela está ali também, a grande pioneira dessa ideia, e a felicidade, né, dos moradores, e que hoje a gente já tem, por ter sido lá em 2014, a gente já tem notícias, né, dos resultados desse trabalho, em conjunto com a assessoria de direito, eles conseguiram regularizar a área, que antes nem isso era regularizado, né?
Aqui é só uma amostra do que é o certificado do curso de especialização em assistência técnica e atuação em direito à cidade, pelo MEC. Aqui são alguns pontos onde já atuamos, né, até o momento, 26 comunidades em Salvador, outros no estado da Bahia e 7 nas ações. Alguns movimentos que ocorreram durante a pandemia, né, sem podermos estar nas comunidades fazendo a residência propriamente dita, a assistência técnica, a gente fez remotamente, os próprios residentes estavam praticamente na segunda semana de aula, se viram isolados, sem poder estar na universidade com a gente, e começaram a desenvolver um movimento chamado Mobiliza Howard, como eu já disse, residência A ou mais é, e desenvolveram ações, né? Primeiramente de identificar demandas, né, das comunidades que a gente já tinha contato, a partir do Comitê Virtual em Combate ao Covid, Comitê Comunitário Virtual, que a gente começou a ter acesso e participar semanalmente, e a gente começou a ouvir as dificuldades com questão de abastecimento de água, de saneamento, problemas de alimentação, de segurança alimentar, e aí os residentes se movimentaram no sentido de desenvolver pontos comunitários de higienização, desenvolver um manifesto a favor da água, o direito à água. Desenvolvemos também o ciclo de debates, trazendo a questão da assistência e assessoria técnica no Brasil, com vários convidados. Essa foi uma possibilidade que a gente não tinha muito antes, né, de abrir o leque para o nível nacional. Fizemos um curso de extensão em mapeamento e comunicação comunitária no combate a epidemias, que foi aquele que eu comentei no início, né, com profissionais da cartografia, da geografia, da saúde. E também, além dos pontos de higienização, conseguimos participar de alguns editais, desenvolver algumas cartilhas de instruções para prevenção e entrega de cestas básicas, né, porque a gente viu que a segurança alimentar estava como prioridade número 1, né? Como nossa metodologia é trabalhar as demandas, isso foi visível. Aqui tem um pouco dos detalhamentos das nucleações, um depoimento do Lessa, na terceira edição. Ele disse que a residência possibilitou com que eu ocupasse outros espaços, trabalhando como professor universitário em faculdade particular. Também contribuiu para que eu ingressasse no mestrado na UFC, além da experiência prática que já desenvolvia na Taramela, que é o coletivo de assessoria popular que ele toca lá em Fortaleza, estar nesses espaços enquanto um ex-residente e como alguém que conseguiu fazer o curso com nucleação em Fortaleza, abre a curiosidade para outras pessoas interessadas no tema, para que vejam a possibilidade de estudar e trabalhar com arte com mais realidade. Acho que é interessante trazer alguns depoimentos, mas a princípio esse do Lessa. E a gente tem a Amanda, né? Tem a Luísa aí na UNB, estavam na terceira edição, uma nova Amanda agora na quarta edição. Eu até gostaria de saber se ela está aqui com a gente. Bem, vou passar isso aqui mais rapidinho. Em termos de desdobramentos, né, já que a gente tem esse tempo de experiência, só que não significa tanto, né? A gente ainda está galgando essa experiência, tá, gente? É, Durante esse processo aconteceram alguns convênios, a Superintendência de Promoção SUEPROME, gestores públicos foram capacitados, né, na residência, né, fizeram a formação e retornaram para o escritório público da prefeitura, por exemplo, e já com uma visão ampliada da habitação para além, né, da moradia. Isso ajudou bastante a interlocução, né, com o setor público. A pós-graduação, vários foram, depois da especialização, migraram para o mestrado, alguns se tornaram professores, como professores substitutos ou professores de universidade particular. Muitos outros entraram em editais, deram continuidade ao seu projeto, né, com o trabalho, final de curso, e entraram em editais, fundações, própria Unesco, editais do CAL, aqui na Bahia. Chamadas públicas do Ministério Público permitiu que alguns projetos dessem continuidade.
o que se conforma em formato mais de assessoria continuada, né? Parcerias em consolidação existem, inclusive com a Defensoria Pública do Estado. Recentemente desenvolvemos uma cartilha de artes para desenvolvimento para instituições de ensino superior. Nucleações é uma forma também de desdobramentos, a gente busca fazer, estamos agora moldando um termo de cooperação técnica para que essas nucleações e nós possamos estar fazendo muito mais pelo fato da troca e do aprendizado, e na formação de uma rede de residências acadêmicas, que eu acho que essa é a visão da Ângela Gordilho, para a gente ter um fortalecimento perante o âmbito federal, pelo MEC, já que não temos muitas das cidades, da mesma equiparado, né, o que seria as residências em saúde, né, para a gente ter um fortalecimento desse campo, né, de atuação, que não é só através das residências, mas também através de todas as outras formas, né, de você estar atuando nesses territórios, que precisam desse olhar ampliado, né? E assessoria técnica popular, que tem alguns alunos também envolvidos com coletivos, daí por diante. Tivemos trabalhos em quilombos, em ZEIs, em bairros, em territórios e ocupações, a diversidade. A gente não teve, assim, talvez isso interfira, né? Esse leque de atuações não fez com que a gente pudesse aprofundar muito em um aspecto, em um único território, para abarcar todas as demandas daquele território. Isso é uma discussão que a gente vem tendo, né, a Lisa e a gente. Talvez o aprofundamento seja necessário e a diminuição desse leque, e daí por diante. A gente está experimentando isso agora na quarta edição. Vamos trabalhar com continuidades, né, até por conta da pandemia. Desafios de consolidação, eles sempre vão existir, mas a gente vai aos poucos, né, ticando cada um. Essa implementação do programa permanente é um deles, e eu não digo que está completamente consolidado, porque a gente está no meio dele, mas está em processo. As bolsas, que a gente não conseguiu até o momento, em conversas, conseguimos, assim, eventualmente, uma bolsa para um profissional de um município daqui da Bahia, que conseguiu ser liberado do trabalho para estar fazendo isso com a gente, retornou e foi fazer a atuação dele lá. Então, várias questões assim podem ser trabalhadas, e todas essas, né, que eu acho que está demais o tempo, eu não vou ficar entrando no detalhe. A colaboração técnica e intercâmbio entre universidades, forma no nível nacional e internacional, é uma das formas e desafios que a gente pode estar consolidando junto. E eu só tenho a agradecer ao convite. Aqui a gente tem os nossos contatos, tem o site, tem o Instagram, a gente busca atualizar dentro do possível. Não somos muitos, apesar de aparentemente 54 professores tutores, mas o core, que a gente chama, né, o coração, né, de quem toca isso, somos em torno de 6 professores que estão como coordenadores das disciplinas e do colegiado. O colegiado tem 10 membros, que a gente inclui a diretoria da arquitetura e também um representante da diretoria da engenharia. E aí a gente também tem os representantes estudantis, né, nossos residentes. E quem toca a mesma residência são os 6 a 8 professores, e os outros que estão também compondo o corpo docente participam bastante nas aulas, participam bastante nas tutorias, mas não na coordenação hard, né? Recentemente, eu conheci uma palavra chamada, tem o hardware, tem o software, mas tem o peopleware. Nós somos esse grupo. Então, obrigada. Eu acho que passou demais, mas paciência. Não, hoje, olha, a gente que agradece, Eliana, assim, a sua disposição, disponibilidade, porque hoje, assim, você não viu, eu caí, eu fiquei fora 20 minutos, que acabou a energia aqui na Zanorte, não sei para os outros. Então,
Eu nem achei que eu fosse voltar, já tinha ligado para a Natália para fazer o encerramento. Enfim, então, assim, foi muito bom mesmo. E, assim, a gente quer compartilhar com todos vocês aqui essa emoção, né? O fato da Eliana estar aqui representa muito isso, assim, né? Mostrar que foi concretizado, né? Nesses anos todos, um esforço, né? Igual ela falou, assim, parece que é muita gente, mas não é, né? Igual eu com o periférico, assim, né? Eu já falava assim, nossa, parece que você trabalha com 30 professores. Mas é isso, a gente que tem amor e garra pelo que faz, né? Vai arrastando, né? Vai levando, vai enfrentando. E o que eu estou achando mais legal é essas pessoas que estão aqui hoje. A gente tem uma diversidade, assim, Eliana, aqui presente, né? Que vai nos ajudar a enxergar caminhos que a gente talvez nem esteja enxergando, né? Possibilidades. Pessoas com experiências, assim, fantásticas, e a gente fica até emocionada de estar aqui, essas pessoas, assim, nossa, eu não mereço tanto, né? Enfim, então a gente vai assim, te convidar, se quiser fazer parte da nossa equipe, né, que você falou que seremos todos aprendizes aqui. Mas hoje atrasou, gente, porque o primeiro dia é muito difícil, essas plataformas, até todo mundo se ajustar, né? Não conseguiu entrar e não sei o quê, teve problema achando que era no Teams e é no Zoom. Então, assim, tudo isso a gente consegue com o tempo ir ajustando. Então, hoje esse atraso, né, se deve a isso e as falas dos professores também, né? Cada um com o seu momento, com seus problemas técnicos, né? Aí, assim, as próximas a gente não acredita que não vão atrasar tanto, né? Vocês acompanham o calendário, que a gente vai procurar seguir o calendário direitinho, né? Então, a próxima aula é a palestra do professor Renato Dagnino, como o professor Néder falou, essa experiência que ele tem, né, de muitos anos, assim, de assessoria aos movimentos populares, ele fez história, né, desde do início da formação do Partido dos Trabalhadores, enfim, ele tem toda uma experiência, assim, que a gente vai poder usufruir e ser a nossa base, né, para começar. Então, o livro dele, Tecnociência Solidária, já está na nossa pasta, quem quiser começar a ler já pode ler, ou se não é só baixar na internet, é facinho, né, se tiver com problema de acessar, né, alguma plataforma. E, enfim, aí a gente pode também encaminhar alguma pergunta, questão para a Eliana, porque, dado o avanço da hora, talvez não dê tempo, a não ser que tenha alguém, deixa eu ver se tem alguém aqui que queira. O nome do livro, Tecnociência Solidária, está no nossa biblioteca, nas nossas referências, inclusive o link lá. Então, fiquem tranquilos, está no nosso arquivo. Enfim, vamos inserir a Camila, que ela está aflita aqui, que não está no grupo de WhatsApp, vamos inserir. Mas, Eliana, assim, e o que eu que acompanhei de perto, tive lá em 2017, né? Eu tive a oportunidade de ficar com vocês um semestre, né? Morei em Salvador, né? Coisa melhor do mundo é morar em Salvador. A minha família tem uma paciência, né? Que eu ia e voltava, e a Aninha estava até fazendo vestibular na época e tal, assim, foi um momento. Mas eu usufruí muito, né, dessa troca com vocês, eu aprendi muito, né, assim, a gente também levou a experiência do periférico, né, fizemos essa nucleação, vieram as meninas para cá, né, aí deram continuidade ao trabalho que a gente já fazia no Quilombo, né, então, assim, que a gente continue, né, que a gente possa agora usufruir de você, com a sua experiência aqui com a gente, né, nesse processo. Então, gente, dado o avanço da hora, a gente vai encerrar, a não ser que alguém queira falar alguma coisa, a gente queria muito ouvir vocês, mas é tão difícil estar com muita gente ao mesmo tempo, né? Enfim, e aí a gente vai fazer um formulário agora para vocês se inserirem nos grupos temáticos, né? Fazer um Google Forms, alguma coisa assim, que já fique lá para a gente direcionar nas aulas que não são palestras, né? Nas aulas que são grupos de trabalho, vocês vão se dividir nesses grupos temáticos e nós que estaremos mais constantes nas aulas, vamos passar pelas salas que vocês tiverem para trocar com vocês. Então, vai ser muito legal isso.
E aí, até o final do curso, a gente espera que vocês façam uma apresentação do que vocês fizeram, cada grupo, e aí, um tempinho depois, até formatar, o professor Néder tem experiência com publicação, então a ideia é a gente publicar e-book, né, com o resultado que a gente conseguir. Vamos ver, vai depender do esforço de todo mundo, né? Não depende só da gente, né? Vai depender de todo mundo se engajar aí, né? Enfim, quer falar alguma coisa, Eliana, para a gente encerrar? Acho que eu já fiz até o meu agradecimento, né? Sim, claro. Também queria agradecer ao professor Néder, que eu tive pouco contato com ele, mas eu percebo que ele tem um papel fundamental aí junto com você, Elisa, e todos os professores que você convidou. Certo. Então, muito feliz então com essa integração, né, Eliana? Uhum. Só avisando que as aulas vão ficar gravadas, né, no YouTube, então quem perdeu, quem caiu igual eu, perdi uma parte, mas por sorte eu conheço o trabalho, então a gente vai passar os links, né, então tá tudo certinho. Então vamos nos despedir, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? Tudo certo? Olha, hoje foi mais para arquitetura, viu, gente? Mas não vai ser sempre assim, não.